Olá, seguidor Treine Foco, tudo certo? Estamos aí novamente com a nossa série Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais. Seguidor Treine Foco que nos segue, que acompanha essa série, sabe que hoje estamos no programa 10 e essa série está em parceria com o Laboratório de Desempenho Humano da FURB, Universidade Regional de Blumenau, o qual eu sou coordenador, e nós estamos produzindo alguns materiais de pesquisa e aproveitamos para desenvolver também essa série. Nessa série, para você que ainda não conhece a série, nós buscamos apresentar um método de biofotogrametria e através desse método de biofotogrametria também apresentar como ele serve para avaliar desvios posturais ou quantificar desvios posturais. Ao longo dos 9 programas anteriores, eu já dissertei a respeito disso, apresentei algumas formas de avaliar joelho valgo, varo, joelho flexo ou recurvato, equilíbrio pélvico em anteversão, retroversão e nivelamento horizontal da pelve. Hoje nós vamos iniciar a analisar a coluna vertebral e principalmente analisando as escolioses. Então, logo depois do intervalo, nós vamos iniciar demonstrando como a biofotogrametria pode contribuir para avaliar escoliose. Bom, como eu comentei, pessoal, nós estamos aqui no programa número 10, na videoaula número 10 dessa série do Treine em Foco. E nós já mostramos no primeiro programa, solicito para você que olhe agora no link que nós temos aí ao lado do primeiro programa. Se você não conhece, é interessante pelo menos assistir o primeiro programa nesse link que você tem ao lado, para que entenda a lógica da biofotogrametria. A partir disso, nós dissertamos, apresentamos vários programas com vários pontos posturais, apresentando como a biofotogrametria quantifica esses dados. E hoje o que nós temos aí na tela são radiografias mostrando escolioses extremamente acentuadas. Nós podemos ver que na imagem da esquerda nós temos uma escoliose, que também temos não tão acentuada agora na imagem central. E na imagem da direita uma escoliose, voltamos a perceber uma escoliose extremamente grave. Claro que aqui nessa imagem central nós podemos ver linhas feitas aqui que são os ângulos de Cobb. Como eu comentei em programas anteriores, o método Gold Standard, padrão ouro para avaliar escolioses é através de radiografias, calculando nas radiografias, como nós temos aqui, os ângulos de Cobb. Então percebam que a partir de platôs do corpo vertebral são traçados linhas paralelas a esses platôs vertebrais. Essas linhas paralelas depois geram conexões com outras linhas que são perpendiculares. Essas linhas perpendiculares se cruzam, se interseccionam em determinado ponto e, como nós podemos perceber aqui, formam um ângulo. Esse ângulo é o ângulo que avalia a escoliose de um indivíduo através de radiografia. Mas isso, eu falei de uma forma bem genérica, rápida, só para você ter uma pequena noção. Porque nós vamos avaliar no programa de hoje através da biofotogrametria e mostrar como a biofotogrametria pode fazer isso. Também já falei em programas anteriores sobre a questão da avaliação postural também pela simetrografia, que é um outro procedimento que nós podemos usar, porém ele é qualitativo visual e a biofotogrametria ela é quantitativa objetiva, enquanto que a simetrografia é subjetiva para avaliação visual. Então há um crescimento de produtividade de avaliação postural da simetrografia para a biofotogrametria. Apresentamos já alguns programas falando de desvios posturais. Vocês podem perceber que no Treine em Foco Responde número 63, nós já falávamos sobre isso. Também no Treine em Foco Responde número 32, nós já estamos aí em 130 e poucos programas do Treine em Foco Responde, mas no Treine em Foco Responde número 32 nós já falamos de opção de exercícios para indivíduos que apresentem escolioses, para indivíduos escolióticos. E no Treine em Foco Responde número 19, nós já apresentávamos também exercícios que potencialmente são contraindicados. Lógico que cada caso é um caso, a programação ou a individualização dos exercícios é necessária, avaliar para cada caso se o exercício realmente se torna fortemente contraindicado ou é passível de ser utilizado. Então nós colocamos informações genéricas a esse respeito. No Treine em Foco Responde número 90, nós também apresentamos opções de exercícios, vejam bem, para indivíduos escolióticos, ou seja, se o indivíduo apresenta uma escoliose, que é o que nós vamos abordar agora pela biofotogrametria, que exercícios seriam mais indicados para fazer, prevenindo aí uma acentuação do desvio, em termos de desvios de escoliose.
Então vamos à biofotogrametria e mostrar como a biofotogrametria pode quantificar esses desvios. Como nós já descrevemos em programas anteriores, existem pontos que são demarcados, identificados por anatomia palpatória e demarcados na face da pele. Aqui nós temos o ponto de C7, ou seja, a sétima vértebra cervical. Identificamos o processo espinhoso da sétima vértebra cervical. Identificamos a espinha ilíaca póstero superior esquerda e a espinha ilíaca póstero superior direita, e de uma linha imaginária que une essas duas referências anatômicas ósseas, nós também demarcamos sobre exatamente a coluna vertebral um ponto, mas levando em consideração uma linha imaginária que une esses dois pontos. Também identificamos o ângulo inferior da escápula esquerda, o ângulo inferior da escápula direita, sempre por anatomia palpatória. Traçamos uma linha imaginária unindo esses dois pontos, e a intersecção dessa linha imaginária que une os dois pontos sobre exatamente a coluna vertebral, nós geramos outra demarcação na, obviamente, coluna vertebral. E a partir daí, similarmente ao que nós fizemos nos outros desvios posturais, nós traçamos um segmento de reta, que é esse que eu fortaleço agora aqui, um segundo segmento de reta, e a partir desses segmentos de reta, um ângulo, sempre no hemisfério corporal direito, um ângulo formado entre esses dois segmentos de reta. Se o indivíduo apresentar um ótimo alinhamento de coluna vertebral, vamos idealizar como o ideal alinhamento de coluna vertebral, nós deveríamos ter um segmento de reta que fica no mesmo plano vertical do outro segmento de reta, ou seja, forma um ângulo ideal, isso em termos teóricos, ideal em tese, de 180 graus. Percebam bem que esse indivíduo da direita, ele tem 179,8 graus entre os dois segmentos de reta, ou seja, 0,2 graus do ideal de alinhamento postural. Nós consideramos isso já um alinhamento ótimo da coluna vertebral, embora tenha aqui uma diferença de 0,2 graus. 0,2 graus representa uma diferença muito pequena, irrisória, desprezível do ponto de vista clínico e prático da avaliação postural. Pode ser até por fatores limitadores do próprio posicionamento dos marcadores, essas esferas em branco que vocês percebem, e a fixação desses marcadores sobre a pele que pode ter gerado essa variação de 0,2. Então, nesse caso, consideramos otimização do desvio postural. Mas podemos perceber já no indivíduo à esquerda que o ângulo formado entre os dois segmentos de reta é de 176,6, ou seja, já destua um pouco mais, 3,4 graus em relação ao ideal. E assim sucessivamente, nós temos um indivíduo aqui agora com um grau que destua mais ainda em relação aos 180 graus, que seria o alinhamento perfeito, um alinhamento vertical perfeito da coluna vertebral. Nós temos aqui 4,4 graus destoando disso. Ou seja, nós estamos identificando que a partir do indivíduo que está dentro de um padrão adequado de alinhamento, o indivíduo da direita, para os indivíduos à esquerda dele, nós temos variações angulares que demonstram escolioses. Os pontos de corte para isso nós vamos apresentar, como eu já falei em outros programas, no final dessa série do Treino em Foco, que são compostos por 30 videoaulas. Nas últimas videoaulas nós vamos apresentar os pontos de corte, as referências, inclusive para a escoliose. Mas percebam e chamam a atenção que esses valores identificados nos indivíduos à esquerda do indivíduo que se encontra bem à direita são valores já caracterizados por escoliose, e nós podemos perceber isso claramente nos indivíduos. Aqui, uma outra forma que nós fazemos também no laboratório, é a mesma pessoa, ela foi demarcada e através de um software de avaliação postural, nesse momento ela foi avaliada, o seu alinhamento vertical da coluna vertebral. Percebam agora que o ângulo produzido entre os dois segmentos de reta, C7, região torácica e região lombar, foi de 168,9, então destoando de uma forma bem expressiva em relação ao alinhamento de 180. Percebam que mesmo com a plotagem dos pontos já é possível perceber essa escoliose. Quando é plotado os pontos para avaliação biofotogramétrica, fica mais claro essa escoliose com inclinação à direita. O lado côncavo à direita, o lado convexo à esquerda da pessoa. E também fizemos uma demarcação e plotagem de todas as espinhas dos corpos vertebrais que foram possíveis de serem palpadas, desde a região cervical torácica, porque nós pegamos aqui C7, então abaixo de C7 nós já temos as vértebras torácicas, T1, T2 e assim sucessivamente,
Então, os processos espinhosos que foram possíveis serem palpados com uma técnica específica de anatomia palpatória foram demarcados durante toda a região torácica e lombar, lembrando que são aqueles processos espinhosos que foram possíveis de serem palpados, foram demarcados, e isso melhora então a visualização da escoliose côncava à direita, convexa à esquerda, mas quando se faz a análise via software de avaliação postural, nós conseguimos identificar isso com maior facilidade, e o grande lance da biofotogrametria é que nós conseguimos efetivamente quantificar esse desvio de escoliose à direita. Se nós pegarmos agora aqui, nós temos uma imagem mais ampla e uma imagem mais focada na mesma pessoa que avaliamos anteriormente. Portanto, o ângulo de escoliose, 168,9, distua 11,1 graus do alinhamento perfeito, uma escoliose acentuada, portanto, mas com uma visão mais panorâmica, nós conseguimos também verificar como se encontra o alinhamento dos ombros, nivelamento horizontal dos ombros, que em programas, videoaulas futuras nós vamos analisar. Conseguimos também identificar o nivelamento de trocânters, nivelamento de fêmur, nivelamento de cabeça da fíbula, ou seja, nós temos outras condicionantes, outros fatores que podemos analisar juntamente com a questão da escoliose quando temos uma imagem mais aberta, mais ampla, mais panorâmica do indivíduo para se fazer a análise. Nós podemos cruzar pontos de análise posturais. Aqui o mesmo foi feito com outra pessoa. Percebam que o grau de escoliose também é bastante expressivo. Percebam que nós demarcamos também os processos espinhosos dos corpos vertebrais desde a região cervical até a região lombar. Demarcamos os pontos de C7 entre os ângulos inferiores da escápula, a intersecção com a linha, porque o ponto a ser demarcado centralmente, repito, ângulo inferior da escápula, se traça uma linha imaginária, reta, obviamente, aqui eu não estou conseguindo fazer bem no computador, e nesse ponto é demarcado um ponto de análise biofotogramétrica para escoliose. O que eu gostaria de chamar a atenção nessa imagem, ou nesse desvio de escoliose, vamos pegar essa imagem mais fechada para analisarmos, que vai ficar mais fácil eu explicar o que eu quero chamar a atenção, é o seguinte: essa inclinação de escoliose à esquerda nós conseguimos perceber. Agora, essa concavidade à direita, na região tóraco-lombar, percebam aqui, como nós formamos um segmento de reta retilíneo, obviamente, nós não conseguimos, através da biofotogrametria, identificar essa curvatura de lordose lombar, tóraco-lombar. Ou seja, a escoliose em S ela não é conseguida por essa técnica de ser identificada. Identificamos a curvatura da escoliose, mas esta curvatura, vou forçar agora aqui, vou demarcar, essa curvatura nós não conseguimos efetivamente identificar através do procedimento biofotogramétrico com essa técnica que eu apresento. Então isso se torna uma limitação da técnica. Não que a técnica seja ruim, muito pelo contrário, venho apresentando e defendendo essa técnica de avaliação postural, mas ela apresenta, obviamente, como todos os procedimentos avaliativos, limitações. E eu venho aqui apresentar uma das limitações para se avaliar do ponto de vista biofotogramétrico. Mas, além de usarmos o visual, ou melhor que usando simplesmente uma avaliação visual, nós usamos uma avaliação quantitativa do processo avaliativo. Isso é fundamental, principalmente num desvio de escoliose. Aqui nós temos as duas pessoas avaliadas. Percebam bem que esse grau de escoliose identificado para essa pessoa nós temos quantificado muito próximo da realidade dos processos espinhosos. Lembrando também que a escoliose é um desvio em 3D e representa também rotações no plano transversal dos corpos vertebrais. Então, em função disso, os processos espinhosos se deslocam também. E nós tentamos aqui palpá-los e demarcá-los, aqueles que foram possíveis. Mas percebam bem que nessa escoliose, praticamente os processos palpados dos processos espinhosos foram identificados também pela biofotogrametria. Já nessa pessoa, essa curvatura, reforço, essa curvatura de lordose lombar, um S, por exemplo, portanto, uma escoliose em S, não foi possível de ser identificado, tornando-se a limitação do método. Mas, de qualquer forma, a escoliose, de uma forma mais sustentável, pode ser quantificada através do valor de 187,6 graus, fugindo, portanto, do valor ideal dos 180 graus, com 7,6 graus fugindo do ideal. Mas essa angulação não foi possível ser quantificada.
Aqui nós temos imagens mais panorâmicas de uma pessoa que não apresenta escoliose, apresenta um bom alinhamento, e de mais indivíduos à esquerda que apresentam a escoliose. Quando nós temos, reforço essa informação, imagens mais panorâmicas, nós podemos ver o alinhamento de joelho, podemos perceber aqui os graus de varo ou não desse joelho, podemos perceber, como eu havia dito, o nivelamento do fêmur, o nivelamento também da cintura escapular, aqui dos ombros. Então nós podemos cruzar informações posturais em imagens mais panorâmicas através de um software que faça essa avaliação, e ao longo dessa série eu vou apresentar. Já apresentei o nivelamento aqui dos trocânters, dos fêmurs, em videoaulas anteriores, inclusive na última videoaula. Aqui eu reforçando a informação que eu passei, como nós podemos perceber que a escoliose gera desnível de ombro, e uma escoliose mais acentuado, desnivelamento, melhor dizendo, do ombro, ele se torna mais exacerbado, mais importante. Quando não ocorre essa escoliose, o nivelamento dos ombros normalmente está a contento. Normalmente. Não significa que o indivíduo com bom alinhamento vertical da coluna vertebral, sem apresentar escoliose, sempre irá apresentar bom nivelamento dos ombros. Nivelamento dos ombros nós vamos ver em programas futuros, mas já estou cruzando aqui com a informação de escoliose. Aqui de novo, para a gente reforçar bem a ideia que uma escoliose normalmente está associada a esse desnivelamento dos ombros. Percebam bem que os três indivíduos apresentam escolioses significativas e desnivelamentos dos ombros em relação horizontal também. E quero deixar bem claro que essa técnica biofotogramétrica que eu estou apresentando, junto com uma aluna de graduação, que agora na verdade já é uma colega, porque já é formada, nós produzimos um trabalho validando esses procedimentos, e esse trabalho está então publicado na revista de Atenção à Saúde. Foi uma publicação de 2014. Então o procedimento anteriormente apresentado a vocês é um procedimento já validado do ponto de vista científico, onde nós identificamos e confirmamos a confiabilidade intra e interexaminadores para essas medidas. Para as medidas que eu apresentei anteriormente e para essas medidas que confirmam a escoliose. Como que funcionam essas medidas? Nós identificamos o manúbrio e a borda superior do manúbrio é demarcada, fixada, demarcada através de uma esfera de demarcação fixada à pele do indivíduo. Identificamos também a espinha ilíaca antero-superior esquerda. Junto com o manúbrio, nós traçamos um segmento de reta. Esse segmento de reta se alinha com a vertical perfeita e forma, obviamente, como nós estamos percebendo aqui, um ângulo. Esse ângulo formado para o lado direito da pessoa é 15,9 graus. O mesmo procedimento é feito para o lado esquerdo, ou seja, se usa o mesmo ponto de borda superior do manúbrio, se identifica por anatomia palpatória a espinha ilíaca antero-superior esquerda, se demarca esse ponto com uma esfera de demarcação fixada a esse ponto, se gera um segmento de reta, e esse segmento de reta então ele é angulado com a vertical perfeita, como nós podemos perceber aqui, esse ângulo ele é de 17,2. Muito bem, a assimetria ou a diferença entre os dois lados confirma a escoliose. Vejam bem que aqui a assimetria entre os dois lados foi formada por 1,3 graus. Isso confirma então a escoliose, porque um indivíduo completamente simétrico, o que se espera é que um indivíduo sem escoliose, que o ângulo formado de um lado seja exatamente ou muito próximo do ângulo formado no outro lado. Embora aqui o ângulo não seja muito grande, apresenta-se um ângulo de assimetria, confirmando, como eu disse, a escoliose. E isso então a gente pode fazer com imagens mais fechadas, identificando esse procedimento, ou imagens mais abertas, verificando outros procedimentos. Percebam que aqui nesse indivíduo a assimetria foi de 1,6 graus em relação ao lado direito e esquerdo. E a indivíduo que nós verificávamos anteriormente era 1,3 graus. Então cresceu o grau de assimetria, confirmando a escoliose. A medida principal para o diagnóstico de escoliose via biofotogrametria é, obviamente, esta medida em vista posterior do indivíduo, foto em vista posterior. Mas em vista anterior a gente pode fazer uma confirmação e deve-se fazer uma confirmação do procedimento. Aqui imagens mais fechadas, para fechar melhor a análise, isso eu vou discutir melhor com vocês futuramente. E um ponto importante nessa análise frontal, percebam bem,
que essa pessoa à esquerda, ela apresenta uma simetria de 0,1 grau, ou seja, uma simetria totalmente desprezível do ponto de vista prático e clínico, porque é uma simetria mínima. Nós podemos dizer que há uma simetria entre lado direito e esquerdo, há um ótimo nivelamento da pelve, se nós compararmos agora com o programa anterior, que eu apresentei essa questão do nivelamento da pelve, há um excelente nivelamento da pelve, então essa pessoa ela não tem confirmação de escoliose em vista anterior, e vou voltar um pouco aqui, para que nós percebamos que essa pessoa se encontra aqui, ou seja, em vista posterior ela apresenta um dado biofotogramétrico, um ângulo que não caracteriza escoliose, pois destua 0,2 graus de um alinhamento vertical perfeito da coluna vertebral, e na face anterior, quando é visualizado o seu ângulo, ela confirma isso, o ótimo alinhamento, tanto do nivelamento da pelve, quanto dos ângulos formados, lado direito e esquerdo, em relação a uma vertical perfeita que passa sobre o seu corpo. Então isso são formas biofotogramétricas de avaliar a posição postural ou a questão da escoliose dos indivíduos. Eu, mais uma vez, sugiro para quem não conhece, que conheça, venha visitar e conhecer a Escola Treino em Foco, porque justamente na Escola Treino em Foco nós temos um curso de desvio postural, onde eu abordo aprofundadamente a biofotogrametria e ensino como efetivamente usar a biofotogrametria. O objetivo dessa série é apenas apresentar os pontos posturais para que o profissional de educação física conheça como se avalia biofotograficamente a postura dos indivíduos. Agora, como realizar o procedimento, nós temos todos os detalhes nesse curso. Outro curso que iria ajudar bastante seria o curso de Cinesiologia, e um curso ainda de Anatomia Palpatória seria interessante para a questão de identificação das proeminências ósseas, identificação dos processos espinhosos dos corpos vertebrais. Esse curso de Anatomia Palpatória ele fica bem rico nessa questão, ensinando como utilizar a anatomia palpatória. Então lá na Escola Treino em Foco nós temos aí 3 cursos que poderiam complementar de uma forma bem eficiente o conteúdo que eu passei na videoaula de hoje. Vocês podem entrar, detalhar, ver detalhamento do conteúdo programático, identificar os capítulos que nós temos em cada curso, e aqui são bem detalhados, os exercícios corretivos posturais que eu apresento, a proposta de periodização também, uma proposta de periodização que eu apresento, assim como o curso de Cinesiologia Básica ou de Anatomia Palpatória, é possível ver o conteúdo programático e todos os pontos apresentados nesse curso. Bem, seguidor do Treino em Foco, então no vídeo de hoje, na videoaula de hoje dessa série, nós apresentamos aqui como identificar através da biofotogrametria em vista anterior e também em vista posterior, como identificar escolioses no corpo. Mostrei também algumas limitações do procedimento. O procedimento também apresenta, obviamente, algumas limitações, mas é um excelente procedimento para que nós venhamos aplicar nas academias como personal trainer, em grupos de terceira idade, em grupos de nadadores ou corredores de rua, para monitorarmos a saúde postural dos nossos clientes que estão sob a nossa tutela em programas de treinamento. Ok? Então fica aí a dica, fica aí a sugestão. Eu acho extremamente importante que nós venhamos a avaliar a postura das pessoas, monitorar para ver se essa postura se mantém adequada ou está se agravando um determinado desvio postural. Então eu acho de extremamente valia e essa série busca justamente apresentar isso para vocês, tá ok? Agradeço demais aos seguidores do Treino em Foco que estão compartilhando o nosso material, que estão ajudando aí na divulgação do material do Treino em Foco, inclusive e particularmente dessa série. Agradeço demais aos seguidores que têm contribuído conosco nessa parceria divulgando o nosso material. Muito obrigado aos parceiros, portanto, do Treino em Foco. Semana que vem a gente continua avaliando coluna vertebral. Vamos passar a identificar desvios da coluna vertebral agora no plano sagital, de hiperlordoses, hipolordoses, hipercifoses e hipossifoses. Então os próximos programas vão tratar desses desvios de coluna vertebral. Hoje aqui tratamos, portanto, da escoliose, desvios da coluna vertebral no plano coronal. Tá ok? Grande abraço, ótima semana, até o próximo programa. Saúde, particularmente fisioterapeuta e educador.